Então, pessoal, na outra aula a gente começou a falar sobre métodos especiais de recuperação, né? Então, você lembra que eu falei para vocês que inicialmente o que a gente quer é o poço surgente, né? Então, o que que é o surgente mesmo? É quando o reservatório tem pressão suficiente para vencer todas as cargas impostas pelo sistema, ou melhor, todas as perdas de cargas impostas pelo sistema, pelo atrito, pela pressão hidrostática, pelas restrições, pelo diâmetro, pela rugosidade dos tubos, dos equipamentos que estão instalados na coluna de produção. Quando ele deixa de ser economicamente atrativo, essa vazão, né, do poço surgente, ou o poço deixa de ser surgente, ou seja, o petróleo, o gás e a água não conseguem mais chegar na superfície com a própria energia do reservatório, normalmente se opta pela injeção de água, tá? Mas em algum momento isso pode acabar não valendo a pena economicamente. Então, tem as opções das bombas, que a gente vai falar daqui a pouco. Daqui a algumas semanas a gente deve encerrar, né? Que teoricamente o primeiro semestre nosso seria totalmente voltado para reservatório. Só que como a gente está pegando o tempo também da disciplina de corrosão, capaz da gente encerrar um pouco antes aí, não é? Essa daqui já é inclusive a parte final, né, da parte de reservatório. Então a gente falou de injeção de vapor, né? Resumindo, né, a ideia é justamente diminuir a viscosidade e facilitar o fluxo do fluido, tá? Então ele pode ser cíclico ou pode ser contínuo, né? Como vocês viram aqui é injetado o vapor pelo mesmo poço e produzido pelo mesmo poço. E aqui são poços distintos, né? Então, e o vapor sendo injetado de forma contínua, ininterrupta, tá? Lembrando que é vapor superaquecido, ou seja, a água para se vaporizar nas condições normais de temperatura, 100 graus ela já começa a vaporizar. Aqui está mais de 100 graus, né? Então por isso que a gente chama de superaquecido. Aqui então é qualquer coisa em torno de 140 graus, já vi até 170 graus. Tem como chegar até 200 e tal, 210, mas aí é, pode acabar que você pode gaseificar, né? Então, o banco de óleo, então às vezes pode não se tornar atrativo. Então, tem que ir fazendo alguns experimentos, testando, né? Então, aí os dados de poço vão auxiliar nesse processo, análise PVTs, dentre outros. Aí a gente viu isso daqui, agora a gente vai falar de combustão in situ. Então, ela até parece em alguns aspectos com a injeção de vapor convencional, vamos chamar assim, né? Por conta do mecanismo, né? Então, é o calor produzido dentro do reservatório. Essa é a principal distinção. Na injeção de vapor, o calor é gerado na superfície e se injeta no poço, ele vai perdendo calor, ele vai resfriando ali, né, até chegar no reservatório. Aqui não, o calor é produzido dentro do próprio reservatório, através de uma ignição sustentada pela injeção de ar. Então, o triângulo do fogo, né, nós temos que ter o combustível, o comburente e a ignição. Não é? Então, o comburente é justamente a quantidade de ar necessária. Então, não pode ter nem de menos nem de mais, senão a gente não vai ter uma combustão efetiva. Tá? E a mesma coisa ignição, a mesma coisa combustível. Tem que ter uma proporcionalidade ideal, a depender do ambiente a qual está ocorrendo a combustão. É claro que eu não posso comparar uma combustão de um motor a pistão, que está dentro de um ambiente de aço, onde a área é bem pequena, tá? Com um reservatório. É uma área bem maior, a gente está falando de uma rocha, que ela tem afinidade físico-química, não é? Dinâmica, inclusive, a depender do contexto a qual o reservatório está, só para a gente ter essa noção. Mas é uma ignição, é uma combustão, é uma explosão controlada, premeditada, tá? Então, ó, o oxigênio se combina com óleo formando dióxido de carbono e água, liberando calor. Em muitos reservatórios, a ignição é espontânea, tá? A gente está falando de um fluido inflamável, no fim das contas, né? Então, a depender
do que está sendo feito para produzir acaba acontecendo naturalmente dentro do próprio reservatório, até porque o gás é muito sensível, ele é muito susceptível à ignição, tá? Só que como por natureza os reservatórios eles são anaeróbicos, né? Ou seja, é o oxigênio tendendo a zero, o meu comburente, que é o ar, né? Ele acaba se exaurindo muito rapidamente. Então a ignição começa e acaba de forma muito rápida. É como a gente está acostumado a ver aqui visualmente, né? Na linha de vida, na CNTP. Normalmente a combustão, se ela não for parada, ela vai embora, né? Até consumir todo o material. No reservatório não, acaba que naturalmente, como já é um ambiente com baixíssima oxidação, então o tempo de vida dela é bem breve. Mas é isso também, a gente não quer queimar todo o fluido do reservatório, a gente quer reduzir a viscosidade. Então, ela forma uma frente de combustão que avança no mesmo sentido, tá vendo? Combustão in situ direta. E a combustão in situ reversa, a frente de combustão no sentido inverso da injeção. É a injeção iniciada no poço produtor, tá? Normalmente é essa direta aqui, né, que acontece. Ela faz até mais sentido, mas vai depender da localização, vai depender de vários fatores, tá? Depende principalmente de fatores logísticos aqui, para se definir. Então, algumas premissas básicas, né, a nível de aplicabilidade. A espessura do reservatório deve ser maior do que 3 metros, tá, para valer a pena. As porosidades e saturações devem ser altas. O grau API deve estar entre 10 e 40. Tá? Então, acima de 40, né, ou seja, um óleo ultra leve, você corre o risco de você queimar muito óleo, tá? Então isso pode acabar inviabilizando futuramente. E abaixo de 10, ele tem poucas frações ou na verdade o ponto de ignição dele vai ser muito alto, tá? Como a gente vai estar falando aí de C36 mais, né? Então os asfaltenos, né? Ele fica altamente betuminoso. Então é um petróleo altamente pegajoso, né, em aspectos de textura, só para vocês tentarem visualizar aí, o que não facilita a combustão. Tá? Então tem esse range de grau API. A permeabilidade deve ser maior do que 100 milidarcy, 100 milidarcy já é uma permeabilidade baixa, né? Mas aí só para mostrar, né, como ele é aplicável, né, para permitir o fluxo de óleo mais viscoso. As profundidades do reservatório devem variar de 100 a 1.200 metros. Como vocês podem ver, não são reservatórios muito profundos. Tá? Reservatórios rasos limitam a pressão de injeção, enquanto os custos de compressão de ar são excessivos para reservatórios profundos. Né? Então tem limites mínimos e máximos aí para vários parâmetros, como vocês podem ver. Então, olha a diferença, olha como fica mais complexo, né, o comportamento de um banco de óleo que está exposto a combustão in situ, ou seja, in situ in local, localmente, né? Então dentro, então a combustão é feita dentro, injeção de vapor, só lembrando, o vapor ele vem da superfície, ele é criado na superfície e já é injetado pronto, aqui não, a frente de calor é criada aqui dentro, tá? Então, olha, está sendo injetado ar, como eu falei para vocês, é um ambiente com baixíssima oxidação. E aqui é injetado ar numa proporção que facilite uma ignição. Então, é criada uma frente de combustão. Essa frente tenta ser o mais homogênea possível. Então, olha só o que fica, né? O vapor acaba sendo empacotado pelo coque e gases, vapores, hidrocarbonetos leves acabam indo para o topo. O gás ele acaba tendendo a furar, né, aqui pelo topo. Óleos e hidrocarbonetos leves começam a condensar. A água quente acaba se formar aqui devido à água conata, a água do próprio reservatório. O banco de óleo original, que é o que eu tenho mais interesse aqui, né, em produzir,
e o óleo original é produzido por aqui. Então repare como ele fica mais complexo, né? A variabilidade dele, né, é maior. Deixa eu fechar algumas abas aqui, porque a internet parece que não está. Deixa eu ver se melhora um pouco aqui. Tá, vamos lá. Então, vocês viram que já acabou. É só para nível comparativo, repare aqui esse banco de óleo, como é que ele fica na combustão interna, na combustão in situ, né? E como que ele fica aqui na injeção de vapor, tá? Então não é tão complexo o comportamento. Ou seja, eu consigo ter uma maior previsibilidade, tá? Já que a complexidade é menor, tá? Então, só para vocês verem, a diferença de um vapor gerado na superfície e injetado posteriormente e um vapor, né, uma combustão gerada internamente. Isso, Miguel. É uma combustão controlada no reservatório para diminuir a viscosidade ali dentro mesmo, para ele empurrar o óleo para cima. Resumidamente é isso. Já a injeção de vapor é água superaquecida feita na superfície, injetada posteriormente no reservatório. Tá? Essa é a diferença da injeção de vapor para a combustão in situ. Utilizada principalmente no Canadá, Estados Unidos, Oriente Médio, Rússia, muito utilizado lá. Aqui no Brasil, se tiver iniciativas, são pouquíssimas. Aí entra métodos químicos, né? Então vocês viram, olha só, são três grandes classes de métodos especiais. Os térmicos, que a gente acabou de ver, injeção de vapor é fora do reservatório, vocês podem até complementar, né? Então fora do reservatório e aqui no reservatório. Tá? E agora os métodos químicos e depois os métodos miscíveis, né? Que vai injetando alguns fluidos aqui para facilitar a produção. Então vamos ver hoje os métodos químicos. Então o primeiro dele é a injeção de polímeros, né? Então projetado para melhorar a eficiência do deslocamento pela redução da saturação residual de óleo. Então é química, né? Você está injetando química ali para você alterar essas cadeias de hidrocarbonetos para você facilitar o escoamento dela. Ó. O objetivo é aumentar a eficiência do varrido pela redução de mobilidade menor ou igual a 1, né? Das viscosidades ali do fluido deslocante para o fluido deslocado, né? O fluido deslocado, óleo, o fluido deslocante, a água. Então, olha só, diminuição da permeabilidade efetiva da água, aumento da viscosidade da água injetada. Então, se a gente aumenta a água injetada, a gente consegue fazer com que ela tenha um maior poder de varrido. Então, o polímero é uma molécula muito grande, formada por monômeros, esses se juntam para formar os polímeros. Aqui é mais de caráter informativo, tá, gente? Essa parte química aqui, ela é bem complexa, mas é uma alternativa. Tanto que tinha até uma amiga minha aqui também que estava fazendo pós-doutorado nessa parte. O polímero ele é muito instável, tá? Ele é utilizado, mas ele tem um comportamento assim de baixíssima previsibilidade, mas ele tem um caráter assim, como eu posso dizer, ele tem potencial, né? Ele tem bastante potencial. Ele é utilizado, mas ele é pouco assim gerenciável, vamos colocar dessa forma. Então, os polímeros têm alta massa molecular, a economicidade do projeto de injeção de água será tanto melhor quanto menor for a saturação de óleo residual. Né? Então, a ideia é deixar esse óleo residual, esse óleo que fica para trás, esse óleo que não consegue se desgarrar da rocha reservatória. Tá? Então, a ideia é justamente desgarrar esse óleo. Vocês lembram lá da molhabilidade? Né?
Então esse óleo que acaba molhando a rocha, né? Ou seja, essa inversão da molhabilidade também pode ser um dos objetivos aí. Redução dos problemas de figuring. Então como? O aumento da viscosidade da água injetada. Então vocês lembram do fingering lá? Justamente, o fingering é de dedo, né? É como se você estivesse furando o banco de óleo e formando alguma coisa como se fossem dedos. Caminhos preferenciais da água, onde a água atravessa o óleo e ela é produzida e deixa o óleo para trás. Tá? Isso que a gente não quer. Então, o polímero, por ter uma característica de aumento da viscosidade da água injetada, ele vai fazer esse ataque químico, né? Então, ele consegue deslocar por blocos. Não que ele vai deslocar um bloco quadradinho ou retangular aí, um retângulo perfeito de óleo, mas a ideia é justamente essa, você reduzir o fingering. Então aqui mostrando, né, aonde que ele ataca o problema, que é na curva de permeabilidade, né? Aqui, ó, a curva de fluxo fracionário de água. Então, olha, o fluxo fracionário de água. Então, só para vocês terem noção aqui, ó, saturação de água, aqui chega a 55. Então aqui, olha, nossa, isso aqui era para ser uma reta, né? Essa altura torta aqui. Mas enfim, aqui vocês viram 0,46. Então, aumentar esses parâmetros aqui, a solução, e isso é um bom indicativo, tá? Então, o objetivo é justamente aumentar essa inclinação, tá vendo? Aqui, ó, essa reta aqui, que vai da origem até tangenciar aqui, ó. Então, a ideia é justamente isso daqui. Então, vai se aferindo essa curva de permeabilidade relativa da água. Então, quanto mais inclinado, né, quanto maior o ângulo aqui, né, isso medido aqui nesse sentido, né, se for medido esse ângulo é menor, né. Mas quanto maior esse ângulo aqui, vamos chamar de θ, tá? Mais efetivo está sendo a água injetada, tá? Então é justamente essa questão do finger. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Então tá vendo aqui como ele fica quadradão? Aqui, olha, o vapor, a água quente, tá vendo? Aqui ele tá deslocando um bloco quase que perfeito. Cadê aqui? Tá vendo? Então esse é o banco de óleo. Ele não está sendo furado pela água quente. A água quente não está formando dedos, que é o fingering, tá? Ela não está formando dedos e indo parar lá no meu poço produtor, tá? Então, é isso que eu não quero que aconteça. É isso que o polímero evita. Ele evita que essa água quente aqui, ela dispare e vá para o poço produtor e deixe o banco de óleo para trás. O que eu quero é isso daqui. Eu quero que essa água ela forme uma frente, tá? Que ela fique aqui e que ela empurre esse bloco, tá? Da forma mais homogênea possível. Eu não quero que ela fure o banco de óleo, tá? Então o polímero ele evita justamente isso, tá? Ele aumenta a viscosidade da água e evita que essa água seja furada. Deixa eu ver, achar aqui, ó, tá vendo, Miguel? Então o polímero ele vai evitar isso daqui, que a água tem esse comportamento no banco de óleo. Ele vai proporcionar, né, que a água tenha um comportamento mais próximo assim de blocos, tá? Então, resumidamente, visualmente é isso, tá? Mas como que isso é feito? Quimicamente, por polímeros, tá? Aí você não quer que ele interaja com óleo, não quer que ele se misture com óleo, ele tem que ser bombeável, ele tem que ter várias coisas. De nada adianta também você botar uma água altamente viscosa que bomba nenhuma da vazão de empurrar essa água, né? De tão viscosa que ela fica. Então, ela não pode ser corrosiva, ela não pode acabar com seus equipamentos. A formação de emulsão, espuma, tem que ser evitada. Emulsão é um problema, então acaba sendo gerado muita espuma. Isso acaba com
a gestão da injeção ela acaba sendo assim muito comprometida com a formação de emulsão. A emulsão é espuma. É que nem quando você pega a água e o detergente, ele vai formar aquela espuma. Aquilo é uma emulsão, é uma fase indefinida. Não é mais o detergente e não é a água, é espuma, é emulsão, tá? Então imagina, você está lavando louça, aí daqui a pouquinho aquele sabão ele vai e não lava a louça e fica formando espuma de forma assim infinita. Aquela espuma só vai aumentando na pia e ela vai caindo da pia e lavar mesmo, ajudar a lavar, não lava. A sujeira fica impregnada no prato. É isso que você quer? Não. Qual é o objetivo do detergente? É diminuir aquela interação que a sujeira tem, a tendência que ela tem de agarrar no prato e facilitar a retirada de resquícios de alimento, não é? Agora, ela forma um pouco de espuma por conta disso, tá? Mas se você reparar, normalmente detergentes de boa e má qualidade, detergente de má qualidade tende a formar mais espuma, emulsão. Isso se perde, isso atrapalha. Agora você imagina uma espuma indefinida, onde você perde o controle. É a mesma coisa aqui. A emulsão também, o controle tem que ser controlado. É onde que eu estava aqui? Tá. Então, olha, ataque na curva de permeabilidade. Então, a injeção de polímeros eu vou controlar aqui. Então, quanto mais inclinada, melhor, tá? Isso daqui, gente, eu não entro muito a fundo, porque reservatório já é complicado, né? Passar reservatório para ensino médio. É sempre um grande desafio, porque ela é uma disciplina de... Pô, quando eu dava isso para engenharia, é a disciplina de sétimo período de engenharia. Então, ou seja, quando o cara tá lá no terceiro, no quarto ano de engenharia, que o cara vai ver isso que eu estou mostrando isso para vocês, não é? Mas tá na ementa do curso do técnico, então tem sempre um limite. É claro que na engenharia a gente calcula, a gente simula, isso daqui a gente entende um pouco melhor os porquês. Então a ideia aqui tanto que isso daqui seria a disciplina Introdução a Reservatório na engenharia. Aí você tem reservatório 2, aí você vai ter às vezes até algumas disciplinas de tratamentos químicos específicas para isso, entendeu? Mas aqui a gente está sempre no limite, né, do que é técnico e do que é graduação. Então, olha, a aplicação é para reservatórios moderadamente heterogêneos, né, onde aqui a média deles, né, de 5 a 40, reservatórios com boa permeabilidade. Se a permeabilidade é muito baixa ou a viscosidade do óleo é muito alta, uma vazão de injeção econômica pode não ser atingida. Então, permeabilidade muito baixa, viscosidade do óleo muito alta, polímero pode não ser a solução, né? Então ele tem que ter uma permeabilidade que permita, porque imagina, o óleo já é viscoso, você está querendo injetar uma água, aumentar a viscosidade da água. E se o ambiente ele é pouco permeável, ou seja, ele não tem a tendência de se deixar ser atravessado, não vai ser aumentando a viscosidade da água que você vai conseguir fazer isso. Você teria que fazer justamente o contrário, diminuir a viscosidade. Então, aí talvez uma combustão in situ ou uma injeção de vapor seja mais adequada. Tá? Aumento da saturação aqui é justamente porque você consegue expulsar o óleo. Você quer ocupar, né, o espaço que antes estava sendo preenchido com óleo por água. Então, se você sabe que tem muito óleo ali, você quer tirar o óleo. Então, para uma forma eficiente de tirar o óleo dali é ocupar o espaço que ele estava com água. Mas você não quer que nenhum óleo fique para trás. Então, você vai aumentando a saturação de água. Tá? Então, imagina, aquele meio ele tem uma capacidade. Então, você sinceramente é que nem uma cadeira. Uma cadeira é feita por uma pessoa. Ficar ali confortável. Então, você é como se você estivesse expulsando essa pessoa desse lugar, entendeu? É a mesma coisa nesse caso. Então, a ideia de botar uma água com maior viscosidade é fazer com que ela expulse o óleo dali, tá? Por densidade.
Então, como ela vai ser muito mais viscosa, tem essa tendência de empurrar. Logo, ela vai aumentar a saturação, tá? Então, olha aqui. Então, essa água aqui ela está sendo pouco eficiente, porque ela não está conseguindo saturar muito o meio, tá? Você sabe que tem óleo ali. O que está acontecendo aqui? Você está injetando água e você está produzindo água. Essa água que você está injetando, ela está furando o banco de óleo e está vindo. E o óleo que é bom está ficando para trás. Agora, aqui não. Aqui, então, olha a eficiência de varrida, de 55%. Tá? Então, olha aqui. Aqui não. Aqui, o que você está injetando água, a água está ficando, e o que está sendo produzido? Óleo. Porque ela está ocupando o espaço que seria que o óleo estava ocupando. Tá? Então, você satura a rocha com mais água e expulsa o óleo. Tá? Mas é importante esse tipo de pergunta, porque para mim, às vezes, o desdobramento fica claro, né? Que eu falo para vocês os porquês, mas é importante. Exatamente, Enzo. É uma sacada assim muito legal. E é puramente química. Aí quem tem interesse em fazer engenharia química, quem tem e pensa em fazer qualquer coisa voltada para química, é uma área bem bacana atuar aí em refinarias, né? Nessa parte também aí é bem bacana. E no ponto de vista ambiental é até interessante porque você evita abrir, buscar novos reservatórios, aí você vai para reservatórios antigos, que já foram produzidos aí, que tem um óleo residual elevado, e você tenta tirar mais óleo de um reservatório que já foi perfurado. Então, a química é uma boa. Sempre vai ter mercado, né? Química historicamente também, uma outra área aí. Quem gosta, é uma boa. Então, reservatórios estratificados, polímeros promove uma frente mais uniforme de injeção, né? Estratificado é assim que ele vai formando várias camadas, tá? Tá vendo? Então são várias camadas aqui, então ele vai ocupando uma camada, uma camada tem início, meio e fim, né? Então é isso daqui, tá vendo? Agora, os que não são, quer dizer que eles têm uma grande área, né? Então ele acaba ficando só aqui por um trecho, ele não consegue talvez ocupar tudo. Aqui, como eles são várias camadas, né, várias estratigrafias, a frente acaba ficando mais uniforme. Durante a injeção convencional de água, quanto mais cedo a injeção do polímero começa, melhor a chance de sucesso da economia. Né? Justamente para evitar aquela coisa de você injetar água e você tá produzindo muita água que você está injetando. Né? Ou seja, você não consegue saturar a rocha. A água ela fura a rocha, fura o banco de óleo. Não quero que ela fure o banco de óleo. Eu quero que ela expulse o banco de óleo. Então, furar o banco de óleo é um aspecto negativo, é o que eu não quero. O que eu quero é expulsar o banco de óleo. Tá? Quero que a água fique ali. Então, desvantagem, a degradação química com água salgada, bacteriana e por cisalhamento e alto custo. Então, a água salgada ela acaba atrapalhando. Tá? Você tem que destilar essa água, tem que fazer tratamento com bactericidas, porque o reservatório às vezes pode ter uma interação assim não prevista, pode acabar atrapalhando. E por cisalhamento é alto custo. É altamente custoso, é uma das últimas opções que se tem. Aqui se já passou da fase de injeção de água, de gás, ou até mesmo a bomba. Mas hoje em dia já vi até alguns projetos onde se usa bombeio junto com injeção de polímeros. Vou falar agora então de injeção de alcalinos. Tá? Então a existência de ácidos orgânicos em certos tipos de petróleo levou à ideia de se utilizar hidróxido de sódio, o NaOH, para se aumentar a eficiência de injeção de água. Então aqui, então a gente está falando de ácidos orgânicos, tá? Então, mas depende muito do grau API do óleo, vai depender muito do tipo de matéria orgânica, da quantidade de gás. Então aqui injeção de alcalinos, eu particularmente nunca
estudei um caso específico de, eu sei que existe uma injeção de polímeros, eu já vi casos de assim de sucesso na prática funcionário, né? O alcalinos, por um acaso, eu só vi na literatura mesmo, só conheço a teoria. Então, ácido orgânico mais o NaOH. Então, ele forma uma substância tensoativa que aumenta a recuperação em relação à injeção de água. Então, esses tensoativos, eles partem daquele princípio de formar uma frente de injeção que expulse o banco de óleo. Só que por outra forma que não o uso de polímeros. Alcalinos surfactantes, eles visam reduzir a tensão interfacial entre os fluidos deslocante e deslocado. Injeção de alcalino, surfactante, polímeros, aumento da eficiência do deslocado, substância alcalina, pode ser o carbonato de sódio ou hidróxido de sódio. Então são duas aí soluções muito utilizadas. Sempre usando o sódio. Então aqui há algumas restrições, API maior que 20 e viscosidade do óleo menor que 100 centipós, tá? É a unidade de viscosidade, CP, centipós. A mobilidade maior que 1 e temperatura de reservatório menor que 70, tá? Porosidade maior do que 0,2 e permeabilidade maior que 100 milidars. Profundidade, ó, você vê que a profundidade dele ele pega assim, campos ultra profundos. Saturação de óleo no início do projeto maior que 35%. Acidez do óleo maior que 0,1 miligramas de potássio por OH por grama. Salinidade da água injetada menor do que 1000 partículas por milhão, ppm. Espessura do reservatório maior que 3. A ausência de capa de gás e aquífero natural. Só é aqui, cara. Isso daqui acontece com pouquíssima frequência, né? A ausência de capa de gás e aquífero. Ou seja, você não tem aqueles, sabe aqueles mecanismos de produção que a gente viu lá atrás? A gente não tem aquele mais eficiente, né? Que seria o aquífero natural. E o segundo mais eficiente, né? Que é o capa de gás. Então é complicado. Então E a litologia é arenito, né? Você não tem um folheto ali. Então você vê que ele é bem específico, bem específico. Na verdade, eles são os métodos de exceção, que até se costuma falar. Mas é importante saber dessa alternativa. E depois nós temos a injeção de tensoativos. Tá? Então os surfactantes alteram a propriedade interfacial das soluções. São utilizadas com outros químicos, até o próprio outros tipos de hidrocarbonetos, normalmente mais leves, tá? Álcool, o cloreto de sódio e água. Miscibilidade com óleo que proporciona o deslocamento de todo o óleo na região contactada. Miscibilidade com água, permitindo que use um banco deslocado por água. Né? Densidade próxima do óleo, que evita a segregação gravitacional. Isso aqui é importante, densidade próxima do óleo. Viscosidade pode ser modificada para ter razão de mobilidade adequada. Então, olha aqui, a aplicação de tensoativos, normalmente é um blend, é uma mistura, tá? Então, olha, ele tem polímeros, tem água, tem sais, hidrocarbonetos, cotensoativos e outros tensoativos, tá? Então, essa daqui é a quantidade e porcentagem, né? Pode ser... Repare que olha o que predomina aqui, são outros hidrocarbonetos, normalmente hidrocarbonetos mais leves, tá? Que você acaba injetando ali. Então, onde tem sido usada a injeção de água com sucesso? Reservatórios de carbonatos, pois a absorção do surfactante é alta com os íons de cálcio e magnésio. API médio. Então, aqui, ó, só para a gente finalizar, sim, Miguel, então, é justamente, sabe a tensão superficial? Como eu posso dizer? Ele vai ajudar porque imagina, a água, ela por densidade vai ficar abaixo, o óleo vai ficar em cima. Nessa zona limite, onde acaba a água e começa o óleo, nós temos ali uma tensão superficial. Então, esses tensoativos vão agir justamente nesses limites,
tá? Nesses limites, onde acaba a água, começa o óleo, onde acaba o óleo, começa o gás. Então, esses tensoativos você pode flexibilizar, né, a água que está furando o óleo ou o óleo que está furando o gás. Então, você consegue gerenciar um pouco melhor uma característica inicial que não está facilitando o escoamento do óleo. É mais ou menos por aí, tá? Só que tem uma eu acho que a explicação química, né, acho que respaldaria um pouco melhor, mas eu entendo melhor dos desdobramentos mecânicos da química envolvida, né? A química aplicada, né, ali eu realmente não é o meu foco de estudo, né? Mas mecanicamente é isso, ele vai atuar justamente nessa interação físico-química que há entre os limites, entre onde acaba a água começa o óleo, onde acaba o óleo começa a água. Então olha aqui como fica os bancos de óleo, tá? A água injetada, banco de polímero, o banco micelar que está misturado, né, com o banco de óleo, a água de origem e o polímero. Então aqui você tem uma zona um pouco menos definida. Óleo e água fluindo nesse banco, somente o óleo fluindo nesse banco, água com náter, que é a produção. Tá? Então, só para vocês verem, olha o quanto mais complexo fica. Né? Primeiro você injeta o polímero, depois você injeta a água para empurrar o polímero. Por quê? Se você preencher isso tudo aqui com polímero, vai ficar muito caro. Tá? Então, tá vendo? Os tensoativos, Miguel, ele vai agir justamente nesses limites aqui. Ó. Eu quero pouca interação. Tá? Então vai depender muito daquelas condições do reservatório. Tá vendo que depende da rocha carbonática, se é um calcário, um arenito. Então o ambiente também ele acaba que todos aqueles outros métodos que eu falei para vocês acabam não funcionando. Ou por restrições de permeabilidade, ou por restrições de porosidade, ou por restrições de temperatura. Você acaba não tendo temperaturas adequadas para aqueles primeiros métodos térmicos, por exemplo, que eles são quimicamente menos complexos. Tá? Os desdobramentos que são químicos, né? Mas a química de confecção da injeção de vapor ou da combustão in situ não é simples quando comparado com os tensoativos. Eles são muito mais complexos. Aqui não é nem nível de graduação, é nível de especialização, de pós-graduação, né? Quando a gente está falando de injeção de tensoativos ou até mesmo aqui de alcalinos ou polímeros, tá? Então ele já é bem mais complexo, tanto que não é da foco do meu estudo, nunca foi, né? Só sei que eles existem, sei que eles são métodos de exceção e é quando o reservatório é altamente restritivo, quando o reservatório não é receptivo a todas aquelas outras alternativas. Dos químicos, é como eu falei para vocês, o que mais se utiliza são os polímeros, porque aqui que ele atua. Tanto que é o que eu entendo um pouco mais, que é o que flerta mais, né, nessa alteração da engenharia do reservatório. Não é? E ele é menos químico, por assim dizer. Vou tentar achar uns vídeos aqui. Vou pausar aqui a gravação.